começar a gravação, eu vou avisar vocês. Bom, pessoal, a gravação começou, tá? Então, todos vocês que estão com a câmera ligada, eu estou vendo aqui Rosildo, estou vendo Henrique, estou vendo Carlos Medeiros. Carlos, Rosildo e Henrique, sua imagem está sendo gravada neste momento. Se você não quer que ela seja gravada, basta só você desligar a sua câmera no botão de desligar na câmera lá em cima, você clicar nela e ele vai desaparecer. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao curso sobre arquitetura do 5G. Esse curso ele tem duração de 3 semanas e o objetivo dele é dar uma visão geral sobre o 5G. Não é o objetivo do curso entrar em todos os detalhes do 5G, porque é impossível nesse tempo que nós temos. Mas nós damos todo o material, nós damos todas as indicações para que você consiga se aprofundar no 5G sozinho, sem precisar da nossa tutoria, tá bem? Bom, eu sou Edmar Gurjão, sou professor da Federal de Campina Grande, na Paraíba. Esse curso aqui não é ministrado somente por mim. Temos aqui também o professor Marcelo Portela, do IFPB. Temos Matheus, temos Amanda, Fernando, que são engenheiros também da UFCG, e nós, conjuntamente, vamos ministrar o curso para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa ver algumas instruções antes de começar as aulas. Se você olhar, você deve ter recebido uma mensagem, né, um e-mail, com um link para esta página. Nesta página, você vai entrar, você vai ter todas as informações sobre o curso. Por exemplo, você vai ter aqui as aulas vão ficar gravadas aqui, tem todo o material disponível, tem dicionário de siglas para lhe ajudar no curso, tem um arquivo com perguntas frequentes que tem o material do curso. Tá? Então, aqui você vai ter todo o acesso. Tem um livro sobre 5G em português para você ler e acompanhar o curso. Então, tudo vai estar sempre disponibilizado neste site. Neste site, inclusive, vão ficar os questionários. Esses questionários vocês precisam responder e precisam ter, no mínimo, 60% de aproveitamento para que possam receber o certificado final do curso. O certificado é emitido pela UFCG, pela Universidade Federal de Campina Grande. Tá? Então, é preciso preencher todos esses questionários para poder ter acesso ao curso. Vocês também têm disponível um acesso à plataforma da Huawei. A Huawei é uma empresa parceira que nos deu a possibilidade de fazermos um curso usando o material da empresa. Então, aqui na nossa plataforma tem todas as instruções de como acessar a plataforma da Huawei, dado que está na plataforma da Huawei, como é que acessa o curso, e dentro do curso, como é que você vai começar a navegar, e você vai poder assistir todos os vídeos. Portanto, essas são as instruções gerais do curso. Há 2 pontos que eu preciso conversar com vocês, é de que, durante a aula, eu estou falando, ou o apresentador está falando, né? E se você quiser fazer uma pergunta, você pode nos interromper e fazer a pergunta, não tem problema. Pode ser qualquer pergunta, se sinta à vontade para nos interromper, para conversar conosco. A interação ela é sempre salutar, é sempre importante. Entretanto, no chat, você vai poder abrir o chat, espero que você esteja vendo minha tela, eu cliquei aqui em chat, e no chat você vai poder fazer perguntas. E ao fazer perguntas no chat, quem não estiver apresentando vai responder por escrito e você vai poder ficar interagindo por escrito, independente da pessoa que vai estar apresentando. Então, por exemplo, se Ana Fernandes ou Ivanildo Cândido quiserem fazer uma pergunta, mas não tiverem a vontade de abrir o microfone para falar, eles podem escrever no chat a pergunta e isso vai
as pessoas vão respondendo, e é importante que vocês façam as perguntas também no chat, porque esse material nós vamos coletar e volta para cá para entrar nas perguntas frequentes e vai sendo alimentado para que nas próximas turmas as pessoas já tenham um conjunto de perguntas e possam também se aprofundar mais no assunto, ok? O nosso curso, ele tem... Oi, Luiz Fernando. Pois não, Professor, tá me ouvindo? estou ouvindo. É porque bateu uma dúvida também em relação sobre os questionários que o senhor colocou. Tipo, à medida que a gente for assistindo às aulas, aí o senhor vai, tipo, liberando, a partir desse momento vocês já podem responder o questionário 1, ou isso fica a nosso critério, ler o material e responder à medida que a gente se sentir à vontade para responder. Como vai Eu ser vou esse liberar. sistema? Pois não, Luiz Fernando, eu vou liberando à medida que as aulas vão acontecendo, tá? Mas eles ficam abertos até o dia 31 desse mês. Portanto, você tem até o dia 31 para responder os questionários. Então, se você não quiser responder agora, quiser amadurecer um pouco mais, você pode esperar até próximo do final do mês para responder. Lembrando que dia 31 eles fecham, porque a gente precisa gerar os certificados para entregar para as pessoas. Tudo bem? Pois bem, pessoal. Podem fazer como o Luiz Fernando, podem abrir o microfone e perguntar ou escrever no chat. Vocês devem ter recebido um e-mail, né, na lista de e-mails, é bom que veja, lá também vão ter outras comunicações. Pessoal, mais alguma pergunta nesse momento? Posso caminhar, já posso entrar no assunto? Tá? Nesta aula agora, eu não estou eu estou fora de Campina Grande e só estou com um computador, não tenho duas telas, portanto, eu não posso ficar vendo vocês. Quando eu chavear minha tela, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, né, que eu vou ver. Eu não vou ver, não vou ver vocês. Portanto, é muito provável que fique mais difícil para a gente conversar. Eu vou colocar aqui uma apresentação de slide e, neste momento, já vou perguntar a vocês o que é que está aparecendo na tela de vocês. É um slide de introdução às comunicações móveis, é isso? É sim, exatamente. Joia. Pois não? Ele falou. Ele que o senhor falou. Mas, beleza. Então, vamos lá. A gente vai começar hoje, né? E nossa primeira tarefa é falar sobre introdução às comunicações móveis. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Eu peço que sempre deixe os microfones fechados, por favor, para não atrapalhar os demais. Então, vamos lá. A gente está aqui falando sobre comunicações móveis, tá? E o objetivo da aula de hoje é dar uma visão inicial sobre o assunto, sobre o tema. Eu sei que alguns de vocês já podem ter o conhecimento prévio sobre o assunto, mas a gente precisa dar uma noção básica para que todos nós podemos caminhar. Bom, a gente está falando sobre comunicação sem fio. A comunicação ela pode ser por fio, onde a gente chama de guiada, né, ou cabeada, como você queira, ou ela pode ser comunicação sem fio. E quando a gente está falando em comunicação sem fio, a gente vai dizer, olha, nós vamos sempre pensar nesse símbolo aqui. Vocês estão vendo um símbolo? Por que não está aparecendo a caneta para mim aqui? Esse símbolo, que é um símbolo da antena, nós vamos representar uma antena por esse triângulo invertido aqui. E essa antena, ela tem uma potência de transmissão. Por algum motivo, não estou conseguindo riscar, né? Deixa eu fazer assim. Ela tem uma potência de transmissão. Né? Então, alguém foi lá, configurou uma potência de transmissão. Por que ele fez isso? Porque ele quer fazer comunicação em uma determinada área. Imagine que Acho que travou, não foi? Dá uma travadinha. Confere, travou. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Marcelo Portela Souza falando. Todos me escutam? Sim. Escutamos.
Certo, beleza, deixa eu ver aqui. Portela, Tá vocês bom. estão me escutando? Professor Edmar voltou. Pronto, ok. Tem uma Tá, travada, professor. travou, foi. Pronto, então eu voltei agora. Eu desliguei minha câmera para ver se fica melhor para a gente conversar, tá bom? Continua me escutando? Sim, Sim, tá claro, professor. Perfeito. Joia, Claro. beleza. Tá ok, Tranquilo. professor. Deixa eu voltar aqui para o Safari. Deixa eu sair da tela cheia. Deixa eu voltar para a tela cheia. E só um minutinho. Né? Infelizmente, eu estou num local onde a internet é limitada e a gente vai ter que ter um pouco de paciência hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Portela, você tem condições de continuar essa aula hoje? Tenho sim. Então, sim. por favor, continue, Portela, porque eu acho que daqui vai ficar difícil. Eu já estou vendo que está enganchado. Tá. Deixa eu só carregar aqui os slides. Uhum. Eu já dou continuidade, tá certo? Tá certo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou te. Deixa eu te mandar esses slides aqui, porque você Certo? já. Perfeito. Tá. Mas, você perdoe, pessoal, mas é porque a gente está fora de. Sim, internet lenta. Vamos ter só um pouquinho de paciência hoje. Quarta-feira vocês vão ter uma aula. Com o Matheus vai apresentar para vocês e vai ser mais eficiente do que hoje. Aqui. Enquanto isso, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Slides vão estar disponibilizados, professor, para nós. São todos disponibilizados lá naquela página. Eles ficam sempre disponíveis Portal lá. aqui, né? Isso. Tá ok. Eu te mandei os slides aí agora. Beleza. Deixa eu carregar aqui. Chegou o seu e-mail. Vou voltar para cá. Ana, já vou lhe responder aqui. Ana, nós temos duas certificações. Nós temos uma certificação que é pela UFCG, tá? Então, essa é a certificação que a gente fornece pelas pessoas. A Huawei, ela vai abrir a possibilidade de algumas pessoas fazerem a prova de certificação da Huawei. Nós vamos anunciar como é que vai ser isso, tá? Eu já aviso a vocês que essa prova de certificação da Huawei, primeiro, ela é em inglês, então é necessário que você tenha fluência em inglês para poder fazer a prova, consiga ler e interpretar em inglês, então a gente já precisa pensar um pouco sobre isso, tá vendo? Mas a gente vai dar todas as instruções à medida que o curso for caminhando. Respondi a sua pergunta, Ana? Só esperando aqui, pessoal, o professor Portela carregar os slides. Recebi agora o e-mail, tô baixando, tá certo? Tá joia. Só, mais uma vez, peço desculpas por hoje, mas a gente vai entrar no regime permanente logo, logo. Enquanto isso, eu pergunto a vocês, todos vocês conseguiram entrar, fazer login na plataforma do curso? Sim. Eu não consegui, ainda não. Mas já tentou, Rosildo? Rosildo tentou, mas não consegui ainda não. Certo. Veja só. Eu já vou dizer a você o que é que aconteceu com muitas pessoas. A gente mandou uma mensagem dizendo, olha, a primeira senha é curso-123. Esse primeiro C é maiúsculo. Tá? Não sei se foi seu caso, mas pode ser que aconteceu. Bom, o professor Portela está carregando os slides. Eu só preciso, tem uma pessoa com a câmera aberta, eu só preciso lembrar que está sendo gravado, sua imagem fica gravada e vai ser disponibilizada na internet, no YouTube. Professor, Né? Oi. o senhor pode me falar onde é que ficam os questionários lá na plataforma? Porque
eu tô na minha plataforma aqui, eu só tô conseguindo ver até o livro, mas eu não tô É. vendo nenhum questionário. Porque ele não está disponibilizado ainda, Luiz Fernando. Ok, tá certo. Eles estão ocultos para os alunos, tá? E que a gente for disponibilizando, você vai vendo. Melhor? O certificado, Alisson, ele sai após o final do curso, certo? Das outras turmas, eu preciso juntar um conjunto de turmas para poder mandar. Então, finalizado o curso, possivelmente 2 ou 3 semanas. Tá bem? Pois não, alguém falou? Dimar, me escuta? Escuta. Beleza, só um momentinho. Mais alguma pergunta, amigos? O curso, Bianca, vai até... Nós temos 3 semanas de aula, segundas, quartas e sextas, 19h30, e vamos até durante 3 semanas. E a plataforma fica aberta para vocês até o final do mês. Agora, Bianca, o acesso da plataforma da Huawei, depois que você entra, você fica com ela indefinidamente. E lá tem muito curso bacana para você fazer. Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês já enxergam os slides? Estou vendo aqui, eu estou vendo, Portela. Sim. Beleza. Deixa eu só ver se... Só um momentinho. Tá passando aí para vocês? Tá sim. Pronto, então beleza. Então, vamos começar. Pode ir daí, Portela. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcelo Portela. Tá? Faço parte aqui do time de... Deixa eu ver aqui que ele parou de aparecer para mim. Tá aparecendo aí para vocês? Os slides? Saiu. Portela está aparecendo na tela do Teams para mim. Acho que quando você parou de... Só um momento. Acho que eu estava vendo a sua tela, irmão. Agora tá ok? Sim. Agora apareceu. Pronto, então beleza. Então, vamos lá, vamos continuar sem mais delongas, né? Agora não está aparecendo, Portela. Voltou. Ele está intermitente. Alguém pode estar retirando, mas está intermitente aqui para mim, caindo e... Pronto, vamos fazer o seguinte. Eu vou começando daqui, certo? Se travar, você segue. Tá bom, beleza. Peço desculpa aí, mas não sei o que está acontecendo. Tá Joia. oscilando aqui. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Vamos começar aqui. Pronto, vocês estão vendo minha tela, não é isso? Sim, perfeito. Sim. Vou ficar sem câmera. Pronto, pessoal. Retomando aqui o que nós estávamos conversando, a ideia é a gente falar um pouco sobre comunicações móveis, dar uma ideia geral. Esse negócio hoje está chato, viu? Dar uma ideia geral, deixa eu tirar você daqui. Pronto. Olha, eu estava querendo, começando a falar, se por acaso travar, por favor, me avisem o mais rápido possível. Estava começando a falar sobre comunicações sem fio. Comunicação sem fio significa que eu vou usar uma antena, esse aqui é o símbolo que a gente usa para a antena, para emitir emitir ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas eletromagnéticas elas vão se propagando pelo ar. Esse desenho que eu estou fazendo é um tipo de propagação que tem o nome de omnidirecional, em todas as direções. Tá? O desenho está ficando torto porque eu estou fazendo na mão aqui. Mas qual é o objetivo de fazer comunicação sem fio? É atingir um determinado
alvo, ou seja, a gente quer que as ondas eletromagnéticas cheguem a um determinado ponto. Então, esse sinal se propagando de uma antena até chegar em um determinado ponto, ou seja, a gente quer fazer comunicação entre esses dois pontos aqui, sem fio. Tá bem? Esse desenho devia ser um conjunto de círculos concêntricos, em teoria, mas na prática eles se comportam não como círculos, mas esse é o objetivo da comunicação sem fio. A questão é que, para poder cobrir uma área, né, o que é cobrir uma área? É atingir uma distância. Para cobrir uma certa distância, é necessário que a potência transmitida tenha um valor que, a uma certa distância, a potência que é recebida seja maior do que um valor mínimo. Vocês já tiveram em algum local onde o seu telefone apareceu fora de área ou sem cobertura? Possivelmente isso já deve ter acontecido com você. Se você já aconteceu, por favor, me avisa aí pelo chat. Então, se isso já aconteceu, um dos motivos que pode ter acontecido é que naquela posição em que você está, o nível de potência recebida é mais baixo do que o mínimo. Está fazendo sentido, pessoal? Sim. Tranquilo? Tudo certo? Então, pessoal, se isso acontece, eu não consigo cobrir toda uma região com uma determinada potência. Mas nós temos que cobrir essa região, essa é a nossa tarefa. Para poder fazer isso, a gente precisa parar um pouquinho e olhar para uma equação. Não precisa se preocupar muito com essa equação, a não ser para lembrar o seguinte: você está vendo esse número aqui, ó, esse P e esse T? A potência que você vai transmitir. Esse número está aqui. O PR, potência que você vai receber, potência recebida está neste número aqui. Você lembra que tem um D, a distância está aqui. Vai? Vamos esquecer isso aqui por enquanto, vamos esquecer isso aqui por enquanto, isso aqui, tá? E até esse lambda por enquanto. Olha só, pessoal, olhe para essa equação. Vamos colocar aqui um valor de 100, certo? A potência que está aqui em cima é 100. Essa é a potência transmitida. Se eu estiver a distância de 1 metro, por exemplo, você concorda que o que vai ser recebido, eu estou falando só valores teóricos, né? Que o valor que a gente vai receber vai ser de 100? Faz sentido? Tranquilo? Sim. Agora, se por acaso nós tivermos a 2 metros e eu transmitir com esse 100 aqui, quanto é que eu vou receber de potência? 100 dividido por 4, porque aqui está ao quadrado. Então, em vez de receber 100, eu vou receber 25. Tranquilo? Se eu tiver a 1 metro, 2 metros, e veja, se eu for me afastando, a potência vai caindo rapidamente. Então, eu posso até fazer um gráfico assim. Aqui está a potência que eu vou receber. Aqui está a potência recebida. Aqui está o valor que você... Opa, desculpa, eu vou fazer... Né? Aqui está a potência transmitida. Vou botar aqui a distância. Vou tirar isso aqui, vou botar a distância. E vou dizer para você o seguinte, olha, a potência cai assim, ó. Né? Cai muito rapidamente. Então, amigos, seguindo essa lógica aqui, para poder cobrir uma área muito grande, eu preciso de uma alta potência mantendo a frequência. A questão é que eu não posso emitir alta potência. A gente está limitado, quem nos limita é a Anatel.
Como é que a gente vai fazer para cobrir toda essa área aqui, usando menos potência? Você está me escutando ainda, eu espero, e você já pensou no seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa área, a área em cinza, em áreas menores. Você está vendo esse desenho aqui? Cada areazinha dessa aqui menor? Cada área dessa a gente vai chamar de uma célula. E aí, em cada área menor, cada área dessa aqui, eu agora vou conseguir fazer uma cobertura. Olha que nome bacana. Eu vou cobrir uma determinada área, certo? Usando menos potência em cada antena. Faz sentido, amigos? Por quê? Porque as distâncias são menores. Vocês estão acompanhando minha ideia? Está fazendo sentido? Sim, professor. Então, veja só, em cada célula dessa agora, porque aí daí aparece o nome celular. Nós pegamos a região, dividimos em regiões menores, colocamos uma antena em cada uma, e cada antena dessa vai agora precisar de uma potência de transmissão. Deixa eu organizar isso aqui, certo? Bem menor do que aquela potência que você precisava para cobrir a área toda. Com isso, a gente consegue ter agora uma cobertura dividida em células. E essa cobertura em células é o que nós vamos usar para fazer o sistema de telefonia móvel. Você podia parar e perguntar agora, mas o sistema de telefonia podia ser fixo? Pode, o sistema de telefonia já foi fixo. Nós queremos agora dar mobilidade. O que é dar mobilidade? É que um usuário possa estar em um determinado ponto, caminhar e, independente de onde ele caminhar, se ele estiver na área de cobertura, ele consiga usar o sistema de comunicações. Joia? Ao fazer isso aqui, a gente conseguiu cobrir a mesma região com menos potência em cada célula. Tranquilo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se eu fizesse isso aqui usando rede sem fio, usando Wi-Fi, você acha que seria possível? O que você acha? Sim, seria possível. Instalando a antena, né? Pois é, né? Mas vamos lá, vamos pensar. Bom, e por que a gente não faz isso só usando rede sem fio? Por que instalar um novo sistema? Por que é criado um novo sistema? Vamos lá. Se é possível, é possível. Mas temos que lembrar o seguinte: cada sistema tem seu objetivo distinto. Tá? E o sistema de rede sem fio tem uma diferença para o sistema de telefonia celular básica. O sistema de rede sem fio, ele usa uma faixa de frequências que é compartilhada com outros. O sistema de telefonia celular usa uma faixa de frequências que não é compartilhada. Então, com isso aqui, eu consigo fazer uma cobertura bem maior. Vou já entrar nesses detalhes um pouco mais. Então, agora que a gente está olhando aqui para o sistema de telefonia móvel celular, então, na sua casa, quando você estiver em casa, eu espero que você esteja em casa agora, na sua casa, possivelmente, nas proximidades, tem uma antena que nós normalmente costumamos chamar de estação rádio base. Esse nome, inclusive, nós vamos mudar ele, né? Estação rádio base. A gente vai chamar ele de outro nome no 5G. Né? Nosso objetivo aqui é 5G. A gente está falando de telefonia móvel celular ainda. Né? Não falou nem primeira geração, nem segunda, nem terceira, nem quarta, nem quinta. Então, a gente está falando como é que a gente cobre esse sistema. Agora, vamos lá. É preciso que alguém coordene todo esse sistema. Né? Então, alguém para coordenar todo esse sistema, é preciso ter uma central, um elemento central aqui, que vai coordenar para saber que o usuário A está na célula 1, que o usuário B está
na célula 13. Tudo isso tem que ficar registrado em uma central. Pois, quando o usuário A quiser falar com o usuário B, né, um dos caminhos faz a comunicação do usuário com a central encaminha para a célula, para a antena da célula, que encaminha para o usuário. Tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Sim, professor. Olha, ok, né? Pronto. A pergunta que você podia me fazer agora é a seguinte: e essa central está onde? Não importa nesse momento. E você vai ver que no 5G isso importa menos ainda para a gente. Alguém ia fazendo uma pergunta, eu atrapalhei. Posso continuar? Tranquilo, né? Então vamos lá. A gente está aqui falando uma visão geral sobre, né, telefonia móvel celular. A gente já descobriu que é preciso ter um conjunto de sistemas que vão fazer uma propagação que vai cobrir uma determinada área, né? Que não precisa ser assim, certo? Pode ser assim, pode ser, né, em várias direções. Isso a gente trata depois. Mas se todos estão convencidos, se todos estão comigo até agora, a gente vai caminhar para dizer, olha, vamos caminhar um pouco mais, né? E aí, veja, esse usuário aqui, o usuário que eu chamei aqui de B, esse usuário ele anda. Quando ele anda, ele passa de uma célula para outra. Ao fazer isso, isso tem um nome, que é handover, e isso vai ficar sempre registrado nessa central aqui. Bom, pessoal, essa é uma visão geral da telefonia móvel celular, mas veja, a gente está falando de uma região. Existem várias regiões que são cobertas, né? Isso podem ser, por exemplo, várias cidades, ou em uma cidade grande, podem ser alguns bairros. E é preciso conectar todas essas regiões. E a gente usa uma terminologia para isso, que é um backbone, né, que interliga todas essas centrais, e aí a gente consegue fazer toda a comunicação móvel celular. Eu estou caminhando porque ninguém está me interrompendo e estou achando que eu estou entendendo que vocês estão entendendo tudo, certo? Vamos lá. Então, feito isso, há uma outra pergunta justa, né? Que é a seguinte: Edmar, você está falando de comunicação móvel celular. Isso aqui vai sendo transmitido sem fio. Né? Mas veja, a TV que eu recebo também é transmitida sem fio. A internet que chega na minha casa, que eu distribuo na minha casa, é sem fio. Como é que se separa um sistema do outro? Essa separação, a gente precisa falar sobre frequências. E o nome que a gente usa é o espectro eletromagnético. Eu sei que a maioria daqui já vi vários rostos jovens aqui, e os jovens aparentemente não escutam mais rádio FM, mas eu vou usar o exemplo da rádio FM comercial para para fazer uma explicação sobre faixa de frequência. Nessa faixa aqui, pessoal, entre 88 e 108 MHz, estão as FMs comerciais. Aqui tem um conjunto de várias estações. Cada estação dessa recebeu da Anatel um espaço de frequências aqui. Eu vou usar um exemplo de uma estação de Campina Grande. Se você não estiver em Campina Grande, possivelmente deve ter outra estação aí. Tem uma estação em Campina Grande que está em 93,1 megahertz. Tudo bem? Está ruim de escrever aqui que eu estou sem mouse. Essa estação, a Anatel disse, olha, você tem uma faixa de frequências em que você pode transmitir
que está dentro dessa outra faixa. Outra estação em Campina Grande não pode transmitir nessa faixa. Pode ser que tenha um 93.1 em outra cidade, mas na mesma cidade não pode ter dois 93.1, porque esta emissora recebeu da Anatel a outorga para transmitir nessa faixa de frequências. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo. Todos estão me acompanhando? Tranquilo? Aí você vai dizer, professor, veja só, bom, se isso está fazendo sentido para você, você poderia perguntar, peraí, mas você usou 88, mas aqui está de 0 a 88, o que é que tem aqui? Tem várias divisões, né? Cada divisão dessa aqui tem um sistema, né? Foi atribuído para um sistema. E aqui para frente, cada divisão, certo? Foram feitas várias divisões, cada faixa foi atribuída para um sistema. Por exemplo, a TV, né? A TV tem uma comercial, ela está numa faixa aqui para frente. A rede sem fio que você usa na sua casa está numa faixa aqui para frente. Joia? E veja, essas faixas elas têm uns nomes. Está aqui, ó, frequência muito baixa, que vai de 3 kHz até 30 kHz, né? Frequência baixa, frequência média, alta frequência. Por que a gente está chamando, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você estiver lendo sobre 5G, quando você estiver lendo, certo? Esses nomes eles vão aparecer e você já vai ter uma referência do que é que significa. Por exemplo, VHF, frequência muito alta, 30 MHz até 300 MHz, né? E assim por diante. Amigos, onde é que isso vai chegar e o que é que isso tem a ver com nossa conversa sobre 5G? Nós temos que lembrar de que, no Brasil, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela é quem faz a atribuição das faixas de frequência. Vocês estão vendo esse desenho bem apertadinho aqui? Tudo isso são faixas de frequências que já estão marcadas. Cada corzinha, cada espaço desse aqui é um sistema que a Anatel já atribuiu e disse, olha, nessa faixa aqui se transmite esse tipo de sistema. Você pode ver, esses dados vão ficar disponíveis, nesse link aqui você vai conseguir acessar. Pois bem, e aí tem uma faixa específica que nos interessa, por exemplo, eu escolhi essa aqui, né, para dizer, olha, tem uma série de sistemas que estão sendo transmitidos, mas para nós, agora, começamos a falar sobre 5G no Brasil. E 5G no Brasil começou essencialmente quando houve o leilão. Todos estão cientes disso? Alguém não sabe o que é que eu estou falando? Né? O que é que se leiloou? Se leiloou o direito de se transmitir em uma faixa de frequências. Então, por exemplo, aqui, ó, 700 MHz. Ops, deixa eu voltar aqui. 700 MHz. Está escrito aqui? Né? Então, veja, no leilão do 5G, foi dito o seguinte, olha, em algumas faixas, em algumas frequências, em 700 MHz, quem quiser transmitir, quem quiser colocar um sistema de telefonia móvel com tecnologia 5G, pode apresentar propostas. As empresas colocaram propostas, aqui deu uma proposta melhor, ganhou o leilão e vai transmitir, pode começar a transmitir. Tranquilo? As faixas são 700 MHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz e 26 GHz. Tudo bem, amigos? Então, essas são as faixas em que vai haver transmissão 5G no Brasil. Esse leilão já ocorreu, por exemplo, na sua cidade, onde você está me escutando agora, uma determinada empresa ganhou o direito de fazer uma transmissão em 700, né,
MHz durante 20 anos prorrogável. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o, digamos assim, o nascimento do 5G no Brasil. Existem outras faixas de frequência, 3,3, 2,3, 24, tá? E assim por diante. Vocês podem ler mais sobre esse assunto. A Anatel tem um site muito bacana sobre 5G. Eu aconselho que você visite o site 5G da Anatel, porque lá tem informações muito bacanas e você vai poder saber, inclusive, quais operadoras vão transmitir o 5G na sua região. Pessoal, está fazendo sentido o que eu estou falando? Tem algum problema? Tem alguma dúvida? Tudo em ordem? Ainda estou online? Ainda estou online ou já travei de novo? Tá ok, grande Tá Elimar. ok, né? Está tudo ok. Massa. Tranquilo. Então, vamos lá. Por que a gente está falando isso, né? Porque isso aqui, pessoal, e eu queria que vocês pensassem nesses números aqui, porque esses números, eles têm, inclusive, uma característica física muito interessante, que a gente vai conversar sobre eles. Por exemplo, por que as empresas querem 700 MHz? Por que é melhor, com a mesma potência, transmitir em 700 do que em 26 GHz? A gente vai conversar sobre isso, e a tecnologia 5G tem respostas para tudo isso que a gente está conversando. Nesse sentido, né, e a gente está caminhando aqui, é possível que algum de vocês aqui sejam mais jovens, né, nem tivessem nascido quando apareceu a primeira geração de telefonia móvel celular. Né? Alguns de vocês nunca nem viram esse telefone aqui. Alguém aqui já chegou a usar, não? Chegou a ver esse telefone? Sim, já cheguei a usar. Pesava quase 1 quilo. Pronto, o famoso tijolão, né? Tijolão famoso. Então, veja só, esse é um telefone, o aparelho, onde nós estávamos na primeira geração de telefonia móvel celular. Depois foram surgindo novas gerações. Cada geração dessa de uma para outra normalmente, são 10 anos de evolução. Agora, nesta época aqui, amigos, qual era o objetivo? O objetivo, desculpa, o objetivo aqui era voz, era transmissão de voz. A gente não falava em internet, não falava em dados aqui. Então, o objetivo era transmitir voz. Só que, devido ao sucesso da telefonia, rapidamente o sistema se esgotou. E aí se passou para a segunda geração. Aqui já começou, e aí acho que são muito bem representadas por esse aparelho, principalmente por esse aparelho aqui. Né? Algum de vocês já devem ter usado esse aparelho. Né? E a gente chegou na segunda geração. Aqui a gente já começou a falar em alguma coisa sobre dados. Essencialmente, SMS. Depois passamos para a terceira geração, para a quarta geração. Aqui sim, aqui já tem internet, já falando de navegação por internet, e agora chegamos na quinta geração. Amigos, eu posso dizer para vocês, e que vocês vão experimentar durante esse curso, que até aqui nós temos um conceito sobre telefonia móvel celular. A partir daqui, a gente passa a ter outros conceitos, totalmente diferentes. Ou, talvez, não totalmente diferentes, eu estou exagerando, mas conceitos inovadores que a gente vai precisar, inclusive, mudar a nossa forma de pensar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É possível que muitos de vocês tenham em mãos um aparelho como esse, que está aqui, agora, ou estejam me assistindo por esse aparelho, em que você faz tudo nele, menos falar, ou menos telefonar, para falar por voz. Eu estou correto? Corretíssimo, professor, corretíssimo. O máximo de voz que você usa é mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que no final das contas são dados.
Tá? Então, veja, esse conceito de voz aqui, como a gente tinha lá no 5G, ele, digamos assim, ele saiu do foco. O foco agora são dados. Né? Então, agora nós estamos aqui pensando em dados. Há outro detalhe interessante, que é sobre do ponto de vista tecnológico, né? É que até essa geração, ou parte da geração 4G, nós pensávamos sempre nos sistemas, nos equipamentos do sistema. O equipamento da rede, né? Os equipamentos que a gente vai construir. A partir desse ponto, amigos, tudo, ou 90% do que se faz é feito por software. Né? E esse fato de usar software, muito software aqui, a gente está falando de virtualização. Eu não sei se está só assim, software. Eu não sei se esse termo é comum para todo mundo, mas a partir daqui os elementos são virtualizados. E aí, quando eu estava desenhando essa central, eu cheguei aqui e disse, olha, tem um sistema que tem uma central, né? Onde é que fica essa central? Principalmente no 5G, a gente não vai mais se preocupar com isso. A central pode estar um servidor em qualquer lugar. A gente vai mostrar os detalhes sobre isso durante o curso. Então, o nosso objetivo, amigos, no curso é conversar sobre a arquitetura do 5G, demonstrar para vocês como é essa arquitetura, como é que ela é composta, quais são os elementos e também mostrar para vocês que há possibilidades de inovação utilizando o 5G. Então, esse é o nosso objetivo. No final do curso, a ideia é que você consiga fazer sozinho um desenho de toda a arquitetura do 5G e você consiga também pensar em aplicações utilizando esse sistema. Tá bem? Bom, a gente não vai caminhar tanto hoje, porque nosso objetivo nessa primeira aula é fazer essa apresentação, dizer que nós vamos daqui para frente. Né? Tem essa figura que eu vou deixar para a próxima aula, para ser explorada na próxima aula, porque ela vai explicar muito do que a gente faz aqui no 5G. Tá? E eu pediria a vocês que já dessem uma olhada lá na Anatel. Na Anatel, se você colocar no próprio buscador Anatel 5G, vai aparecer o site da Anatel que tem informações muito interessantes. O 3GPP é o órgão que define a parte técnica tecnológica do 5G. Então, aqui no 3GPP tem muita informação interessante. Tem alguns sites que a gente recomenda as pessoas olharem e principalmente também o site do ITU. Então, isso é digamos assim, um conjunto de informações que você pode navegar para ir melhorando seu conhecimento e trazendo para nós, principalmente, trazer para nós um conjunto de perguntas bem difíceis, certo? Quando eu estiver apresentando, porque quando eu estiver apresentando as perguntas difíceis, quem tem que responder é o professor Portela, mais Matheus, Amanda e Fernando. Então fica fácil para mim. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ok, tudo certo. Pronto. Então deixa eu chavear aqui de volta para ver se eu vejo vocês. Tá? E a gente vai aproveitar uns 10 minutinhos para conversar um pouco. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Algo que eu possa responder? Alguma curiosidade? A gente vai ter acesso aos slides depois? Sim, eles ficam disponíveis. Eu acho que, não sei se a gente conversou, de que nós vamos deixar aqui nesse espaço aqui, né, que é a nossa plataforma, ficam a gravação das aulas. Então, a aula gravada agora já vai ficar disponível lá e vai ficar disponível, e ficam também disponíveis todos esses slides para vocês acessarem. A plataforma, eu tô acessando normal pelo Microsoft. Aí eu não sei, a plataforma é uma plataforma específica que eu tenho que baixar?
Não, ela você não precisa baixar, ela é uma plataforma online e você, aqui no site tem, aqui no chat tem o endereço e você possivelmente deve ter recebido um e-mail com as instruções para apresentar, para acessá-la. Se não Sim, recebeu, por favor, manda mensagem para a gente que a gente te ajuda. Já certo. tem a pessoa com a mão levantada. Boa noite, professor. Em relação à questão das frequências, como o senhor estava falando, como é que vai ser essa transição em relação à frequência do 5G? Eu acabei sabendo, eu trabalho na área de telecomunicação, Uhum. e me falaram que que o 5G vai entrar na frequência das parabólicas, correto? Tem, Julian, é isso? Isso. Julian, tem uma das faixas do 5G que efetivamente cobre uma parte da comunicação do satélite que transmite TV. É tanto que isso já está acontecendo, certo? É tanto que o próprio governo, ele liberou, você pode comprar um aparelho que ele consegue tratar esse sinal. Então, o próprio governo, para quem é de baixa renda, ele já liberou para que as pessoas tenham acesso a esse equipamento. Agora, Juliana, as outras faixas, né, são específicas para telefonia móvel celular. Então, a transição ela vai ser de tecnologia, não de frequência. Então, em algumas dessas faixas já operam o 4G. Tá? Então, o que vai acontecer é que a tecnologia vai ser substituída pelo 5G. Você que é da área de telecomunicações tem essa informação, mas eu vou repetir para que os demais estejam sincronizados comigo. Você não pode simplesmente, amigos, a Anatel não permite, né, ou a legislação não permite que você simplesmente tire um sistema. Né? Então, todos nós, você vai poder continuar usando seu telefone 4G. Não pode, eu não posso simplesmente desligar o 4G. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento. Né? Não pode simplesmente ter o 4G. O 4G tem que continuar funcionando para que as pessoas vão migrando e em determinado momento, se não tem usuários, aí sim, você pode migrar tudo para o 5G. Mas devemos lembrar que no Brasil, o Brasil é muito grande e muito diverso, nós ainda temos locais com a segunda geração em funcionamento. Juliana, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, senhor, professor. Senhor. Fica à E vontade. completando, como o senhor falou que essas frequências das parabólicas, elas já estão em funcionamento, né? O 4G, né? Já usa as mesmas frequências. Vai ter, na área do via rádio, na internet, a gente trabalha baseado em frequência e a gente pega muita interferência. Às vezes tem duas torres de dois provedores diferentes e acaba tendo que dar uma escaneada no espectro ali para ver se tem interferência de um rádio, de uma empresa ou até da mesma empresa mesmo, no mesmo canal, dando interferência. Sim, sim. Essa questão do 5G, como ela já ela vai trabalhar em algumas faixas, que no caso das parabólicas, as parabólicas que ficarem ainda em atividade, vai atrapalhar, vai causar interferência, vai correr esse risco? Vai sim. Em algumas, vai sim. Vai sim. Inclusive, o professor Portela colocou uma notícia aqui no chat, né? Mas isso já foi pensado, Juliana, certo? Para uma maneira de evitar que atrapalhe, digamos assim, cause tanto danos à população. Viu? Bom, pessoal, mais alguma Ok, pergunta? obrigado. Joia. Fica à vontade, Juliana. Fica à vontade, pessoal, para perguntar. Tudo certo? Eu vou pedir. Bom, fica à vontade. A gente está aqui até. Nós ainda temos 6 minutos de aula, nossa aula é de 1 hora, né? Para vocês fazerem perguntas. Pode ser, não precisa ser exatamente a parte técnica, pode ser qualquer curiosidade que você tenha, né?
para poder a gente tentar responder. Eu só preciso, mais uma vez, relembrar que na nossa plataforma tem material para você já ir caminhando sem precisar de nós. Tá? Oi, Eliane. Você levantou a mão. Se você está falando, se você estiver falando, talvez o seu microfone esteja mudo. Pronto. A Ana está perguntando assim, o que o 5G traz de novidades para nós? Ana, você vai receber essa informação com mais detalhes na próxima aula, mas eu já posso lhe adiantar o seguinte. Você hoje, Ana, se você usa o sistema de telefonia 4G, por exemplo, você deve ter um plano de telefonia que lhe dá um acesso aí de 4 megabits por segundo, certo? Em 5G você vai ter um acesso de 100 megabits por segundo. Ana, eu não sei qual é a internet da sua casa, qual é a taxa da internet da sua casa, mas você pode ter uma taxa, né, móvel maior do que você recebe na sua casa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí, na quarta-feira, o Matheus vai explicar para vocês exatamente o que é que significa no 5G. O segundo ponto, Ana, é que você vai usar aplicações e sentindo um atraso muito menor do que você sente hoje. Então, por exemplo, aplicações que precisam de velocidade, né, de pouco atraso, isso vai ser possível de ser colocado para funcionar. E um terceiro ponto é que nós vamos poder, Ana, colocar endereços ou endereçar muitos aparelhos. Então, na sua casa, por exemplo, você vai poder botar um chip na geladeira para transmitir dados, você vai, né? Então vai ter uma possibilidade muito maior de endereçar, que aí a gente caminha para algo chamado de internet das coisas, que a gente conversa com mais detalhe. Então, é possível, né, que a gente, assim, existe a possibilidade da gente ter muito mais aplicações disponíveis. Não sei se eu respondi sua pergunta, né? Enquanto você me responde, tem alguém com a mão levantada, acho que é Rosildo, se não me engano. Outra pessoa que esteja com a mão levantada, por favor. Pode ficar à vontade. Rosildo, eu estou vendo aqui, você está com a mão levantada. Pois Luiz Fernando. Né? Professor. Pois não, amigo. Professor, eu trabalho na cidade de Campina Grande. Eu trabalho em Campina Grande como mototaxista há quase 20 anos. Eu trabalho no sistema lá, Central Mototaxista. Sim. Nós trabalhamos com o sistema analógico de rádio. Aí esse 5G chegando aí, vai afetar alguma coisa no sistema do rádio? Não vai afetar. Né? Porque vocês utilizam uma faixa de frequência diferente do que a 5G vai usar. Então, Rosildo, não é isso? Isso. Então, Rosildo, veja, sistemas que funcionam em faixas de frequências que não se sobrepõem, que não tá, né? Eles vão continuar funcionando, um não influencia no outro. Não vai haver interferência, Rosildo, tá? A faixa que você usa é uma faixa, né, dedicada para esse tipo de serviço. Então, inclusive, nem pode ter outro serviço dentro dessa faixa. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Por tirar minha dúvida. Tá joia. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Alguém mais levantou a mão. Deixa eu ver aqui quem foi. Tem alguém que está com a mão levantada, mas eu não consigo ver o nome, só vejo como se fosse um número. Pode falar. Quais são as implicações do 5G na saúde? Porque, assim, existe uma potência de sinal muito maior, muito mais forte. Não. E, assim, eu tenho um certo receio, para ser sincero, o que isso vai implicar no aumento do câncer no futuro, em doenças assim que possam assim, sobrecarregar o corpo com esse aumento de...
de Como é seu nome? potência. Melanie. Melanie. Melanie, não é isso? É. Melanie, essa sua preocupação ela já vem desde que a telefonia móvel celular começou, né? Eu tenho visto isso. Pronto, E seu é uma telefone... preocupação que eu tenho também desde antes. Pronto, E mas veja só, agora Melanie. ela aumentou. Mas veja só, Melanie, eu posso lhe garantir o seguinte: as transmissões regulamentadas, Uhum. toda operadora de telefonia celular, ela obedece à regulamentação da Anatel, ela tem um limite máximo de emissão, limite máximo de potência, que foi calculado para, a uma certa distância, uma distância mínima, ser o que chega no corpo humano ser menor do que a taxa de absorção para o corpo humano. Então, tudo isso foi pensado, certo? Para que a gente não corra esse perigo. Sim. Né? Então, e já foram feitos diversos estudos, a gente tem uma história longa já de estudos na telefonia celular e até agora não se comprovou esse risco. Por outro lado, Melanie, né, o professor Portela está lembrando a gente que a gente vai ter um aumento de células menores. Você lembra do desenho da célula que eu estava fazendo? Lembro. Né? Aquela célula ela vai ficar menor. Como a célula é menor, Melania, aí a potência transmitida é menor, mais baixa, perdão. Uhum. Certo? Então, assim, a gente deve ter um menos potência por célula. Então, assim, eu não posso, sinceramente, dizer, Melania, não causa câncer. Eu não posso dizer isso, porque eu não tenho essa resposta. Se eu tivesse, Melania, eu estaria rico. Né? Mas eu não tenho essa resposta. Agora, eu posso lhe dizer o seguinte, de que o sistema ele é todo pensado para que não cause os limites que são transmitidos, ele é pensado para que não cause risco ao ser humano. Ok, obrigada por responder. Tá joia, tá tranquilo. Amigos, mais alguma coisa? Bom, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu peço desculpas pela aula de hoje, foi conturbada e a culpa é da internet do local que eu estou aqui. Né? Mas na quarta-feira vocês vão ter uma aula, por favor, compareçam, por favor, dê uma olhadinha no material, tentem entrar, certo? Porque na quarta-feira vocês vão ficar com o pessoal aqui, eu não vou poder estar na aula, eu volto com vocês na sexta-feira, mas aproveite na quarta-feira que vocês vão aprender bastante com o pessoal aqui, tá bom? Então, bom final de semana para todos e até quarta. Vou parar a gravação. Até mais, professor. Até Boa mais. noite. Obrigado. Até quarta-feira.